Então, essa é a aula 24 de Teoria da Computação. A gente vai continuar vendo Teoria da Complexidade. Nessa aula, nosso foco é em classificar problemas. A primeira aula foi como analisar os algoritmos e dar uma maneira boa, digamos assim, de avaliar o tempo de execução dele, a complexidade de tempo. Era o foco no algoritmo. Agora eu vou focar no problema em si. E eu vou apresentar duas classes de problemas, duas classificações. Problema aqui ainda é aquela mesma ideia, problema de decisão, problema com saída sim ou não, que é equivalente à linguagem, certo? Mas nessa parte é mais comum a gente chamar tudo de problema. Então a gente vai ter duas classificações, duas classes de problemas, que é a classe P e a classe NP. Eu vou apresentar as duas. Então vamos ver aqui os princípios para classificar os problemas. Na aula passada a gente viu como classificar o tempo de execução do algoritmo, mas um algoritmo resolve um problema, né? Agora eu vou falar como é que a gente classifica o problema em si. Já adianto para vocês que o objetivo, como também na parte anterior da disciplina, é separar problemas que são fáceis em certo sentido dos difíceis. Aqui nessa parte teoria da complexidade, fácil para a gente é um problema que você consegue resolver ele rápido. A gente vai dizer que são problemas tratáveis. Essa é uma classificação ainda informal, meio informal, certo? A ideia aqui é de dizer um problema que na prática dá para você rodar algoritmos e resolver várias entradas de diversos tamanhos para esse problema. É um problema tratável na prática. Esses são os fáceis, são os rápidos. E a gente vai chamar de problemas intratáveis os problemas difíceis de resolver na prática. Os que são lentos, os algoritmos para eles são lentos. Como a gente viu na aula passada, rápido para a gente nessa parte da disciplina de teoria da complexidade, rápido é algo polinomial, que roda num número polinomial de passos. N ao quadrado, N à quarta, N log de N. N também, se for linear, também está dentro dos polinomiais. Então isso aqui tudo é tratável, certo? Se for polinomial. Agora, se for acima de polinomial, é intratável. Eu já adianto isso para vocês. Certo? Via de regra aqui nessa disciplina, se a gente precisar de algo rápido, é algo polinomial. Isso vai aparecer em outros contextos também. Mas esse aqui, de certa forma, é o uso principal para separar um problema de outro. É um problema que tem solução polinomial, ele é tratável. Se não tem, só tem coisa acima. Acima quer dizer uma função que cresce mais, que o tempo é maior e, portanto, é mais lento. Aí o problema é intratável. Relembrando, a gente viu esse algoritmozinho, que é para essa linguagem, né? De cadeias com vários zeros seguidos de vários uns, na mesma quantidade. E aí a gente contou os passos desse algoritmo, uma implementação dele meio simplória, né? Cada percorrer aqui faria 2n mais 2 passos. Então, o tempo de execução dele, dessa parte 1, 2n mais 2. Dessa parte 2, ele ia fazer n sobre 2, ou n sobre 2, repetições de percorrer. Então, n sobre 2 vezes 2n mais 2, n ao quadrado mais n, e essa parte final ia percorrer de novo, 2n mais 2 passos de novo. No total, n ao quadrado mais 5n mais 4 passos. Essa é a complexidade de tempo. A função precisa, que dá o número de passos. Mas a gente viu que a gente trata essa função de tempo usando análise assintótica, para deixar para permitir uma comparação mais generalista, não seja específica demais. Aí a gente usa complexidade de tempo e a gente pode tratar aquela função toda como sendo simplesmente um tempo n ao quadrado. Tempo
Ozão, em inglês até se diz big O, Ozão de n ao quadrado, certo? O O grande de n ao quadrado. É assim que a gente vai considerar. E as regras para essa análise eu já apresentei na aula passada. Ok, então ali era como analisa um algoritmo. Então eu calculo esse O grande do algoritmo. E aí eu tenho uma medida, uma espécie de classificação também do tempo de execução do algoritmo. Só que eu agora quero classificar problema, e um problema pode ser resolvido por vários algoritmos. O problema da ordenação, por exemplo, pode ser resolvido pelo bubble sort, pelo merge sort, pelo quick sort, heap sort, insertion sort, entre outros, certo? E cada um deles tem um tempo de execução diferente. O detalhe aqui é que esse problema da ordenação não é um problema de saída sim ou não, como os que eu vou tratar na disciplina, mas ele é um bom exemplo de problema que tem muitos algoritmos. E aí a grande questão é o seguinte, esse problema aqui, eu posso dizer o que sobre ele? Ele é um problema que eu resolvo em tempo n ao quadrado, n log de n, como é que eu classifico, certo? Pode ter também algum algoritmo louco, assim, de ordenação em tempo n ao cubo. Eu poderia fazer um algoritmo de tempo n ao cubo. Seria desnecessariamente lento, mas o fato é, existe um algoritmo de tempo n ao cubo para esse problema. Então, como eu classifico esse problema? Com base em qual desses algoritmos? Certo? Poderia ter ainda um crazy sort, mais crazy ainda, mais louco, né? Que fosse exponencial, 2 elevado a n. Poderia fazer um algoritmo que ia fazer um monte de passo desnecessário, ia levar tempo 2 elevado a n, e ia ordenar certinho, ia resolver o problema, mas num tempo muito elevado, 2 elevado a n. Então, se tem uma gama grande assim de algoritmos com diferentes tempos de execução, como é que eu classifico o problema em si? Vamos lá para os princípios. O princípio aqui principal, para esclarecer o que eu acabei de perguntar, né, é que a gente classifica com base na melhor solução, no melhor algoritmo. Qual é o melhor algoritmo do problema? É tal. Então a gente baseia a classificação do algoritmo naquele melhor algoritmo. No melhor algoritmo conhecido, pelo menos, certo? Então, tem mais um problema aqui. A segunda dificuldade é o melhor algoritmo, mas o algoritmo em si, ele é sempre definido usando um certo modelo de computação. O modelo máquina de Turing é o modelo de referência para a gente nessa disciplina, mas vocês sabem, vocês pagaram algoritmos e lá vocês não analisam complexidade de tempo com máquina de Turing, não. É com pseudocódigo, em linguagem imperativa. Então, o merge sort em um código de linguagem imperativa, vocês devem ter visto lá, ele tem uma complexidade de tempo n vezes log de n. Mas a mesma ideia do merge sort, eu posso criar um algoritmo em máquina de Turing que é n a quinta vezes log ao cubo de n. Eu não sei se essa complexidade tá bem exata não, certo? Mas eu usei algumas informações da literatura para propor isso. É algo próximo disso. O fato é uma complexidade diferente e maior do que num código imperativo analisado quanto aos passos desse código imperativo. Os passos da máquina de Turing são mais, porque ela faz uma fita que é sequencial, então ela tem que percorrer a fita todinha para pegar um valor que está no fim, voltar passo a passo para pegar um valor que está no começo. Se for merge sort em um two-counter automaton, um autômato de 2 contadores, seria um tempo 2 elevado a n elevado à quinta. Um tempo exponencial. Assim, eu também não lembro agora se isso aqui é exatamente o que ele levaria nesse tal autômato. Mas é só para vocês darem uma ideia que vai variar e vai ser maior.
Esse autômato é muito limitado, tem 2 contadores só, então vai ser maior do que na máquina de Turing. Então eu vou ter 3 complexidades diferentes para uma mesma ideia de algoritmo, uma mesma maneira de funcionar. O merge sort é aquele que divide a lista no meio, que vai ser ordenada, e vai dividindo no meio até ficar bem pequena. Aí, quando tiver pequena, com 2 ou 3 elementos, ele ordena, e depois ele sai fazendo merge de cada uma das pequenas listas que ele criou. Isso você faz uma implementação recursiva dele. Então, essa ideia você pode implementar nesses 3 modelos. A complexidade de tempo vai ser diferente. E agora, como é que eu classifico? Na verdade, a gente vai olhar para classes específicas de um modelo. As classes são atreladas a um modelo, eu vou dizer. Classe determinística, aliás, a classe polinomial para máquina de Turing, assim assado. Existe uma classe polinomial também, por exemplo, que tem a ver com computação quântica. Tá? Classe polinomial assim assado da computação quântica, que é um modelo de algoritmo quântico, que é outro modelo de algoritmo, assim, bem distinto do que a gente conhece. Por sinal, estão começando a surgir computadores quânticos, para surpresa de alguns que achavam impossível. E um dia talvez até entre nos livros de teoria da computação também as classes de complexidade dos modelos quânticos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem modelo que é baseado no tempo do algoritmo, na máquina de Turing. Tem modelo não, tem classificação. E tem classificação para o tempo de execução num modelo de computação quântico assim assado. As classes dependem do modelo. Elas são específicas dos algoritmos feitos naquele modelo. A gente, nessa disciplina, vai usar classes que são baseadas no algoritmo, né? Escrito na forma de máquina de Turing, determinística. E vamos ver uma classe também que é com máquina de Turing não determinística. 2 classes diferentes, uma para máquina determinística, outra para máquina determinística. E também para modelos que permitam uma conversão que preserve a rapidez. Como assim um modelo que preserve a rapidez? A ideia é de converter de máquina de Turing para outro modelo, de maneira que a rapidez fique igual. Ou, na verdade, vice-versa, de outro modelo para a máquina de Turing. De maneira que seja preservada a rapidez. Rápido aqui sempre se refere a polinomial, então deixa eu explicar. O que é uma conversão que preserva a rapidez? São conversões que fazem um novo algoritmo rodar um tempo diferente, claro, tudo bem, que eu converti entre modelos, mas ele é diferente só por um fator polinomial. Por exemplo, eu posso pegar um código da linguagem C, seria equivalente a eu analisar também um pseudocódigo imperativo, como aparece nos livros de algoritmos. E naquele código, na linguagem C, ou em Python, ou no pseudocódigo, a análise dele é n ao cubo. Tudo bem, mas esse tipo de código aqui, um código em linguagem C, um código imperativo qualquer, é possível eu converter para uma máquina de Turing ganhando um fator aí por volta de n a quarta. N a quarta é polinomial, então esse novo modelo é o mesmo algoritmo, a mesma ideia, certo? Mas agora está escrito na forma de uma máquina de Turing. Essa máquina de Turing resolve o mesmo problema, mas ela é mais lenta, certo? Tudo bem, trocou de modelo, foi para um modelo que é mais simplório, fica mais lenta mesmo. Mas quão mais lenta? É mais lenta um fator polinomial. Então, isso aqui que era polinomial, continuou polinomial. Então, preserva a rapidez, certo? Para todos os efeitos, a gente considera rápido o que for polinomial. Então, se ficar mais lenta, mas foi mais lento só um fator polinomial, então a gente considera que está ok. Era polinomial, continuou polinomial, está ok. Aqui é um polinomial mais de grau menor, né, mais rápido, que é um polinomial de grau maior, o algoritmo é mais lento, mas ainda é polinomial, então preservou grosseiramente essa rapidez, certo? Esse termo é informal, a ideia de preservar a rapidez,
não se usa esse termo específico, uma conversão que preservou a rapidez. Mas a ideia é essa. Se usa um termo conversão, sei lá, que acrescente um fator polinomial, é algo assim. Mas a ideia é porque ele preserva a rapidez. Se era rápido antes, ou seja, se era polinomial, continua polinomial, continua rápido. Então isso é sempre possível entre máquina de Turing e pseudocódigo. É por isso, gente, que vocês viram algoritmos analisando pseudocódigo. Aqui eu vou ver usando máquina de Turing. E as classes são as mesmas. Você classificar com base num pseudocódigo, num algoritmo escrito em pseudocódigo imperativo, parecido com C, o Python, aquela classificação que você vai dar ao problema com base nesse pseudocódigo é a mesma que você daria olhando para uma máquina de Turing. Qual é o algoritmo para esse problema? A máquina de Turing assim assada. Você ia classificar o problema, ia ser a mesma classificação. Porque esses modelos você converte preservando a rapidez de um para o outro. Então, vamos voltar aqui aos princípios. Eu classifico com base na melhor solução, o melhor algoritmo para o problema, mas eu vou olhar para algum modelo específico. Vou apresentar classes que são baseadas em máquina de Turing, ou outros modelos que eu possa converter para máquina de Turing preservando a rapidez. Aí vai dar na mesma, é a mesma classificação. Se eu escrever um código em C de tempo n ao quadrado, eu converto para máquina de Turing que roda em n à sexta, mas vai ser a mesma classificação, a gente vai ver. Também vamos ver classes de problemas baseadas nas máquinas de Turing não determinísticas ou pseudocódigos não determinísticos, com aquelas instruções que a gente conhece, mas com a possibilidade também de fazer uma escolha. Escolha, fazer isso ou isso. Escolha, atribuir o valor esse ou esse. Essa é a ideia de um pseudocódigo não determinístico. Ele tem if, ele tem laço, ele tem tudo, mas ele tem também comando de escolha. Ou faça isso, ou faça isso. E eles eles podem ser convertidos para máquina de Turing não determinística, preservando a rapidez, naquele jeito que eu expliquei antes. Então a gente vai classificar usando esses dois modelos, vai gerar classificações distintas, independentes. A gente vai analisar também a relação entre essas classificações. Mas vamos lá, vamos começar a ver as tais classificações. Primeira classe de problemas. A primeira classificação que eu posso atribuir a um problema é a classe P. Esse nome P já ajuda você a entender a classe, assim, porque ela é uma classe que tem a ver com polinomial. Essa classe é definida com base em máquina de Turing determinística ou um pseudocódigo determinístico, porque eu posso converter para máquina de Turing determinística, preservando a rapidez. E um problema recebe essa classificação se existir uma máquina de Turing determinística que roda em tempo polinomial, ou um pseudocódigo determinístico que roda em tempo polinomial. Certo? Então, a classe P é definida assim, são problemas de decisão que podem ser resolvidos com uma máquina de Turing determinística de complexidade O grande de n elevado a alguma constante. N elevado a qualquer constante dá um polinomial, dá um polinômio. Então, se tiver um algoritmo que roda em tempo n elevado a qualquer constante, esse problema a gente diz que ele é resolvido em tempo polinomial, ele pertence à classe P. E eu posso classificar o problema achando uma máquina de Turing que roda em tempo polinomial ou um código imperativo que roda em tempo polinomial, qualquer uma das duas opções. Essa é a classe mais importante, eu diria, certo? Problemas nesta classe são considerados tratáveis. Sabe aquela ideia informal de tratável? O que é um problema que dá para resolver na prática? É o conceito informal de tratável. Bem, se admite, assim, como se fosse mais parecido com a
tese de Church-Turing para a área de complexidade seria isso. Se admite que é tratável, que é bom na prática, qualquer problema que esteja na classe P. Esse é um problema que dá para resolver na prática. Então, essa classe, os problemas dela é que são considerados como tratáveis. Certo? É uma coisa que os teóricos assumem como verdade. Que a classe P é a classe boa. O problema que está nela dá para resolver na prática. Para entradas grandes, inclusive. E problemas que estão fora desta classe são considerados intratáveis. O problema que não está dentro dessa classe não tem algoritmo polinomial para ele, só tem algoritmo de tempo maior. Aí, na prática, é bem difícil achar soluções para entradas grandes para esses problemas. Então, problemas fora dessa classe são considerados como intratáveis. Na prática, às vezes você tem um algoritmo que, do ponto de vista teórico, é lento, mas que ele roda rápido para a maioria dos casos. Lembre-se que a gente analisa o algoritmo com base no pior caso, certo? Mas isso é um parêntese, vamos considerar assim, certo? Que o que está na classe P é problema que consegue resolver rápido, isso é bom. O que está fora da classe P é problema que é difícil resolver na prática, porque os algoritmos são lentos para esse problema. E isso classificando o problema pelo melhor algoritmo que é conhecido. Certo? Pelo melhor possível. Ou o melhor conhecido, né? Às vezes a gente não conhece o melhor possível. Então, aqui um exemplo de problema que está na classe P, que dá para resolver em tempo polinomial. É testar se existe um caminho em um grafo. Eu tenho que achar um código, pode ser um pseudocódigo determinístico, imperativo, né? Que resolve esse problema, que teste se existe um caminho. A entrada seria o grafo e os dois nós que eu quero formar o caminho nesse grafo. Por exemplo, os nós A e F. Eu quero formar um caminho de A para F. Será que existe? Nesse grafo, obviamente existe. Se for um grafo com direções nas arestas, ou se for um grafo desconectado, aí a gente vai ter algumas situações que existe o caminho e outras que não. Nesse grafo, todos os nós existem caminho entre eles. Mas vamos ver como seria um algoritmo para testar, para um grafo qualquer. Vamos discutir aqui rapidamente. Eu apresentei o conceito já de nó e aresta, não, né? Nó, estou chamando de nó, essas bolinhas aqui, são os vértices, também chamado assim. E aresta, ele é a interligação, neste desenho aqui são sempre segmentos de reta, mas não precisa ser retinho, não. Pode ser curvo, pode ser como queira. Essa ligação entre os vértices, também chamado de nós, essa ligação entre os nós. E isso a gente dá o nome de aresta. Então, a entrada para o problema, vamos considerar que é uma lista de arestas. Cada aresta é um par de nó. Nó 1, nó 2. Digamos que vem entre parênteses. A entrada é uma cadeia, certo? Mas essa cadeia pode ter parêntese. Aí eu boto parêntese. Nó 1, nó 2, fecha parêntese. Pode ter a vírgula também. Aí a vírgula pode separar os nós. E o tamanho da entrada é a quantidade de arestas, tá? A quantidade de arestas, mas a gente também vai se referir à quantidade de nós, que geralmente é menor do que a de arestas. Quantidade de nós, a gente vai se referir a ela para falar desse algoritmo ruim aqui. Como seria um algoritmo ruim? Seria, eu de maneira meio que cega, sem olhar para o grafo, eu chutar possíveis caminhos, simplesmente gerando todas as permutações possíveis de nós, que são n fatorial delas, onde n é a quantidade de nós. Por exemplo, aqui nesse gráfico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 nós, certo? Apesar que o tamanho da entrada mesmo é a quantidade de arestas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, umas 15 arestas na minha contagem apressada aqui. Mas são 8 nós. Vamos supor que eu queira achar o menor caminho do nó A para o nó F, certo? Então essas duas extremidades eu sei quais são. Nó A e nó F. Agora eu preciso pensar o que é que vem no meio. Aí eu posso gerar todas as possibilidades. Será que existe o caminho de A para F direto? Ou de A passando para B, passando por B e indo para F?
ou ACF, ou ADF, ou A. Eu chuto o caminho e depois eu verifico no grafo, sabe? Para cada um desses possíveis caminhos, eu chuto o caminho primeiro, gero, depois testo aqui. Existe o caminho ABF? Chutei esse caminho ABF, agora eu vou verificar. Bem, tem a aresta AB? Tem. Agora tem a aresta BF, ele vai testar todas as arestas aqui. Não, não tem a aresta BF. Vamos chutar outro caminho. ACF. Tem a aresta AC? Tem. E a aresta de C para F? Não. Ele vai testar todos e vai ver que não tem a aresta de C para F. Então esse algoritmo seria ruim, seria n fatorial grosseiramente. Certo? Seria gerar todos os caminhos. Talvez... tem que analisar com calma, mas sendo n fatorial é algo exponencial, tá? É algo exponencial. Então é um algoritmo ruim. Então testar se existe caminho em grafo não está na classe P. Não, calma, lembre-se que eu avalio o problema com base no melhor algoritmo possível para ele. Esse algoritmo é ruim, não é polinomial não. Mas tem algoritmo bom, tem algoritmo polinomial para esse problema. O livro dá esse algoritmozinho aqui. Ele recebe como entrada o grafo, né, na forma de lista de arestas, o nó inicial e o nó final. Ele vai fazer o seguinte, ele vai marcar os nós, certo? Ele vai guardar um tipo de marcação individual para cada nó. Ele vai ter que pensar como máquina de Turing mesmo, vai ter que usar um espaço extra aí na fita para guardar para cada nó a informação, se ele está marcado sim ou não. Aí ele põe uma marca para dizer o nó S está marcado. É o primeiro nó, é o nó de start, no início. O nó S está marcado. Aí ele vai repetir o seguinte, até que não apareça mais nenhum novo nó marcado. Ele olha todas as arestas do grafo. Se ele achar uma aresta AB que sai de um nó marcado para um não marcado, ele marca esse nó B. Certo? Então, toda vez que ele acha uma aresta de um não marcado para um marcado, ele marca o nó B. E vai fazer essa varredura várias vezes até não conseguir marcar mais ninguém. Não está mais marcando ninguém, interrompe. Aí ele vai ver no final quais foram todos os nós marcados, né, que ele conseguiu marcar. E vai verificar basicamente o seguinte. Ele vai ter marcado vários nós. Ele vai verificar somente se o nó de destino que ele queria foi marcado ou não. Se foi, aceita. Se não foi, rejeita. Vou ilustrar a ideia aqui. Eu quero de A para F, certo? Então ele vai fazer o seguinte, o A começa marcado. Agora eu vou olhar arestas que saem de um marcado para um não marcado. Vão sair arestas desse A que está marcado para o B, para o D e para o C. Então quando ele olhar todas as arestas, ele vai só achar essas três que saem de um marcado para não marcados. E vai marcar B, D e C. Na outra varredura que ele fizer nas arestas, ele vai achar arestas que saem de C para G, para H, de D para E, e vai sair marcando esses também, porque eles saíram de nós marcados para não marcados. De marcado para não marcado. Aí ele vai marcar o E, o G e o H. Na próxima varredura que ele fizer em todas as arestas, ele vai achar arestas não marcadas de E para F, ou de G para F, ou de H para F. A primeira dessas arestas que ele achar, ela vai estar saindo de um marcado para um não marcado, aí ele vai marcar o F. Aí ele não vai conseguir mais marcar ninguém a partir daí, porque todas as arestas saem de nós marcado para marcado. Aí ele para, no final ele só vai verificar se o F está marcado, sim ou não. E tá marcado. Aí ele interrompe o algoritmo. Esse algoritmo, ele vai fazer aqui um número de iterações, que no máximo, estourando, é o número de arestas ao quadrado. Se a cada interação ele marcar só uma arestazinha, aqui ele faz uma varredura por todas as arestas. Então, no pior caso, ele faz para cada aresta, percorra todas as arestas. Isso vai dar número de arestas vezes número de arestas. Certo? Se nosso tamanho da entrada é número de arestas, então isso aqui é um algoritmo n ao quadrado. Número de arestas ao quadrado. É polinomial, certo?
Então, esse problema, testar se existe caminho em um grafo, é um algoritmo que está na classe polinomial. Esse algoritmo não é uma máquina de Turing, não é... Do jeito que está aqui, ele não explica exatamente como sendo algo feito na fita, mas dá para fazer, dá para implementar na fita. Em todo caso, se eu pensar isso como sendo um algoritmo imperativo, um pseudocódigo, ele é polinomial no pseudocódigo, então é possível converter para uma máquina de Turing que roda em tempo polinomial também. Posso analisar com máquina de Turing, posso analisar com pseudocódigo imperativo. Em todo caso, ele é polinomial. E, portanto, esse problema está na classe P. Ele é um exemplo de problema na classe P, dos algoritmos que têm solução polinomial em uma máquina de Turing. Esse é um problema, portanto, que a gente pode chamar assim de tratável, né? Ele é tratável. Existem problemas que são comprovadamente intratáveis. Eu vou citar alguns. E existem problemas que estão numa situação desconhecida. Também vou citar alguns no restante da aula, certo? Na verdade, isso aqui vai preparar para a nossa próxima classe de problemas. Mas deixa eu falar mais sobre a classe P. Quais problemas mais estão na classe P? Quais outros problemas também são tratáveis? Eu falei do problema de testar se existe caminho em um grafo. Tem outros? Tem muitos outros. Todas as linguagens que eu dei como exemplo nessa disciplina, todas as linguagens que eram decidíveis, eu creio que todas elas, pensando como problemas, elas são problemas decidíveis e especificamente polinomiais. São problemas da classe P. Por exemplo, a linguagem ANBN, que eu cheguei a apresentar como sendo o problema da igualdade, onde os números são representados por repetições de A e repetições de B. Eu quero testar se os dois números são iguais. Eu posso fazer uma máquina de Turing que roda em tempo polinomial. Aliás, eu fiz, né, na aula passada, eu analisei o código, o algoritmo de fita, o tempo dele deu N elevado a quanto mesmo? N ao quadrado. Deu N ao quadrado, certo? Então, aquele problema, ele é da classe P. Que tem um algoritmo que roda em tempo N ao quadrado é um polinômio, então ele é da classe P. Se for um problema que roda em tempo N ao quadrado, N a quarta, N a quinta, N a sexta, N a 25, N elevado a 25, está na classe P. Testar se existe um caminho, ó, uma variação desse problema aqui, ó. Se eu quiser não só testar se existe um caminho de A para F, mas se eu quiser testar se existe um caminho de tamanho menor ou igual que... Aí eu escolho um valor aí. Tamanho menor ou igual que 5. Será que existe um caminho de A para F de tamanho menor ou igual que 5? Bem, esse caminho aqui não é, ó, porque já tem 7 aqui, essa aresta. Depois 5, depois 4, não é. Esse aqui também não, porque aqui já dá 5, mais 7, mais 6, não dá. 5, mais 2, mais 4 também não dá. Mas esse caminho, ó, de A para B, de B para E, de E para F, tem tamanho 5. Então, existe um caminho de A para F com o custo total das arestas menor ou igual que 5, existe. Porque existe um de custo exatamente 5. Isso é uma variante do problema de testar se existe um caminho. Testar se existe um caminho com um custo, com uma soma das arestas menor ou igual que um valor. Também é polinomial, certo? Existe algoritmo para isso. Testar se existe um emparelhamento perfeito em um grafo, é um problema de grafos. Também está na classe P. Testar se um número é primo ou não é primo, também está na classe P. Quando eu era estudante de computação, que eu entrei no curso, me disseram que esse problema aqui não tinha solução polinomial, até onde se sabia. Aí, alguns semestres depois, acho que no meu segundo período, terceiro período, aí saiu um artigo provando que testar se um número é primo está na classe P.
Isso foi, na época, né, um grande resultado da teoria da computação. Hoje se sabe, né, o artigo estava correto, então hoje se sabe que testar se o número é primo é um problema, assim, da classe P. Existe algoritmo polinomial para ele. Agora tem problema que está fora da classe P. Fora é intratável mesmo, porque tem demonstração matemática de que não existe algoritmo polinomial para esses problemas. Demonstração matemática apontando para isso. Um exemplo é o da Torre de Hanoi. Torre de Hanoi você tem um número N de discos, essa é a entrada, é a quantidade de discos. Todos começam espetados, digamos assim, num pino aqui, nessa ordem do maior para o menor no topo, e você tem que passar todos eles para o último pino, seguindo algumas regrinhas. As regras são que você nunca pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Nunca pode. Você sai movendo outra coisa, você só pode mover o disco do topo. Um disco por vez só o do topo, para qualquer pino. Certo? E não pode botar um disco mais largo em cima de um disco de raio menor. Então essas regras deixam tudo bem amarradinho, que você vai ter que ficar passando o disco para um lado e para o outro, assim. É super interessante de aprender a resolver. Depois que você aprende, você meio que perde a graça. Mas o número de passos para resolver é sempre polinomial. Então, se for um problema de resolver mesmo, não tem para onde correr, é polinomial, porque o número de passos da solução é polinomial. Certo? Então, o problema da Torre de Hanoi, ele não é um problema de decisão, na verdade, ele é um problema que a saída seria o quê? Seriam os passos. Os passos em termos de qual disco mover para qual lugar. Mover esse disco para cá, depois esse disco para lá. Mas aí ele é um exemplo de problema que o número de passos é exponencial. Para a gente o que interessa é isso. Apesar dele não ser um problema de decisão, eu vou trabalhar mais com problemas de decisão. As classes que eu estou definindo são todas para problemas de decisão. Mas existem equivalentes para problemas função, problemas que a saída é genérica, qualquer cadeia de saída. Então, esse é um exponencial, ele é um algoritmo que é um problema que só tem solução exponencial. Também o problema de resolver um jogo de damas num tabuleiro N por N. O tamanho da entrada é o tamanho do tabuleiro. Se não me engano, a pergunta a ser respondida é essa. Tem estratégia para o branco sempre ganhar? Então, isso também não tem algoritmo polinomial para isso, só algoritmo exponencial. E algoritmo exponencial, você com entradas relativamente pequenas, você já não consegue. Você coloca o seu algoritmo para rodar, ele realmente é capaz de dar a resposta, mas ele vai levar séculos rodando. Ou milhões de anos rodando para dar a resposta. Então esse é outro problema, e esse é um problema de decisão, porque tem estratégia para o branco ganhar, é resposta sim ou não. Listar todas as permutações de N elementos. Se você quiser listar as permutações, as saídas são as tais permutações. A quantidade delas é exponencial, então o número de passos que você vai dar é exponencial, não tem para onde correr. Esses são problemas que comprovadamente estão fora da classe P, eles são intratáveis, não existe algoritmo e não tem esperança assim, de existir algoritmo. Isso é uma classificação informal, certo? Só para contextualizar a próxima classe que eu vou apresentar. Tem uma terceira categoria de problemas informal, que são problemas que a situação é desconhecida. Ninguém conhece algoritmo polinomial para eles ainda, mas existe paira uma dúvida assim, que pode ser que exista algoritmo para eles.
Ninguém sabe ainda de algoritmos polinomiais, mas pode ser que existam. E é isso que a gente vê na classe que eu vou apresentar agora, a classe NP, certo? Classe P, se tiver nela, ótimo, tem solução, isso dá para solucionar entradas grandes na prática, é o mundo ideal. Agora a classe NP, vamos ver como é ela. Slide, na verdade, essa parte 3 da aula. Se a gente quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, certo? Por enquanto tá tranquilo, professor. Beleza. Então, a classe NP, essa classe, se P remete a polinomial, NP, cuidado, não remete a não polinomial, não. Remete a polinomial também, só que é polinomial não determinístico. Em inglês é invertido, né? O adjetivo vem antes, então é não deterministic polynomial. Faz mais sentido. E ela é definida com base em máquinas de Turing não determinísticas, as MTNs. Eu abreviei assim. Máquina de Turing não determinística, ela pode ter um estado com duas transições para o mesmo símbolo. Então, você vai ter que fazer em paralelo esses dois caminhos. São ramos da computação paralelos que a gente tem que olhar. Basta um ramo aceitar que a gente diz que aceitou aquela entrada. Agora, para medir o tamanho, para medir a complexidade, como é que faz? Você olha o tamanho do maior ramo. De um ramo só, mas o maior deles. Se esse maior ramo de todos for polinomial, então aquela MTN roda em tempo polinomial. Lembrando que máquina de Turing não determinística, você pode ir de um estado para 3. Aí você faz em paralelo. Geralmente eu cobro o modelo não determinístico para você mostrar só um ramo da computação. Mostre uma computação de aceitação, aí você teria que vir por aqui e mostrar até chegar no estado de aceitação. Ou então poderia ser por aqui, até chegar no estado de aceitação. Mas a maneira mais correta de simular esses modelos é como se ele rodasse em paralelo todos os ramos possíveis. E aí vai ter um ramo que chega em um estado que rejeita, e outro ramo vai terminar no estado que aceita. Aí qual é a resposta nesse caso? A saída dessa máquina é aceita, basta um ramo aceitar. Agora, se todos aqui rejeitam, aí a saída vai ser rejeita. Então, a máquina de Turing não determinística, ela é melhor explicada como um modelo que roda em paralelo todos os ramos possíveis. No final, ela olha todas as saídas, se for tudo rejeita, ela rejeita, se tiver uma aceita, ela aceita. Aí a classe NP, vamos defini-la aqui. São problemas de decisão que podem ser resolvidos com uma máquina de Turing não determinística, de complexidade de tempo n elevado a k. É a mesma definição da classe P, só que aqui eu uso uma máquina de Turing não determinística. E essa complexidade de tempo é medida olhando o maior ramo de computação. Um ramo só, mas o maior deles. Tipo assim, eu vou olhar o maior ramo, então eu não vou olhar esse ramo aqui que terminou no Q3. Esse ramo está muito curto. Nem esse que terminou em Q2. Eu vou olhar o maior. Tem 4 de mesmo tamanho, né? Esse ramo aqui é um deles. Então, é um dos maiores ramos. É o maior, né? Mas empatado com o outro, é o que eu quero dizer. Então, você olha isso. Se esse maior ramo for sempre garantidamente polinomial em relação ao tamanho da entrada, aí a gente diz que essa MTN roda em tempo polinomial não determinístico. E aí o problema que essa MTN resolve é um problema da classe NP. Da classe NP. Então, uma MTN eu posso criar assim, certo? Outra maneira de definir essa classe NP. E isso é uma daquelas sutilezas que essa disciplina tem várias. Aí preste atenção, definir a classe NP assim. Existe uma máquina de Turing que resolve, ela acha a saída do problema. Em tempo polinomial, né, numa máquina não determinística.
Agora você pode definir essa mesma classe NP de uma maneira diferente. Aí, para isso, eu vou dar essa explicação assim, que eu posso criar uma MTN ou um algoritmo não determinístico em pseudocódigo, porque aí ele preserva a rapidez, eu posso converter para um MTN. Eu posso criar um algoritmo não determinístico que faz o seguinte, ele faz passos aleatórios para gerar uma tentativa de resposta para um problema. Por exemplo, se for um problema que envolve caminho em um grafo, ele pode gerar possíveis caminhos. E em passos não determinísticos, eu posso, em paralelo, fazer o meu algoritmo não determinístico gerar vários possíveis caminhos, ou até mesmo posso fazer ele gerar todos os possíveis caminhos. Então, o não determinismo permite você ser meio apelão, porque isso roda em paralelo, aí você apela. Você manda ele testar todos os caminhos possíveis. Nesse caso, eu estou pensando assim, gere todas as possíveis... gere os possíveis caminhos, o próprio caminho mesmo. E no final, depois de gerar, ele verifica de maneira determinística se aquele caminho é um caminho que responde à questão. Aquele caminho é um caminho que tem um custo menor ou igual que um certo valor dado, por exemplo. Se aquele caminho é um caminho que o grafo realmente permite, as arestas que o grafo tem. Então, você pode ter um passo que é só de verificar de maneira determinística. O que teve de não determinístico foi para gerar uma tentativa de solução. Mas se é um problema de decisão, né, a saída é sim ou não, então você vai ter um passo final para verificar alguma coisa nessa solução e dizer o sim ou não. Então vamos pensar assim, esse passo de verificar, se eu puder criar ele de maneira determinística, aí eu posso definir a classe NP como sendo a classe de problemas que eu simplesmente verifico uma resposta em tempo determinístico, onde a, digamos assim, a tentativa de solução do problema é a entrada para ele também. A classe NP, definição alternativa dela, uma segunda definição. É a classe de problemas que eu posso receber uma suposta resposta. Ele vai ter duas entradas, a entrada normal do problema e uma suposta resposta que ajuda a resolver o problema. Digamos, o grafo e um suposto caminho no grafo que interessa para o meu problema. Ou uma fórmula booleana e possíveis valores verdadeiro ou falso para as variáveis da fórmula. Então, eu vou dizer que é da classe NP se eu puder criar um algoritmo determinístico recebendo essas duas entradas, de maneira que ele vai verificar a resposta de forma determinística em tempo polinomial. Se essa verificação, somente a verificação, puder ser feita em tempo polinomial, onde a suposta resposta é dada como entrada prontinha, dou os dados principais do problema e a suposta resposta... a gente vai ver exemplos para ficar mais claro isso. Então, em uma suposta resposta, eu vou só verificar se aquela resposta realmente é a que eu queria ou não. Aí eu vou dizer só sim ou não, é a resposta que eu queria, sim ou não. Essa resposta não se aplica, esse caminho não existe no grafo, esses valores não tornam a fórmula verdadeira. Ele só precisa verificar uma suposta resposta. A classe NP é a classe dos problemas que eu verifico uma suposta resposta em tempo polinomial determinístico. Problemas que eu verifico uma resposta pronta em tempo polinomial determinístico. A classe NP pode ser definida como a classe que eu resolvo em tempo não determinístico, ou, aqui na definição alternativa, a classe que eu verifico uma resposta em tempo determinístico polinomial. Essa classe NP é como um relaxamento da ideia de problemas tratáveis. É como se fosse assim, resolve em tempo polinomial determinístico, isso é tratável, beleza. Agora vamos relaxar um pouco mais.
resolve em tempo polinomial não determinístico. Então, ela é um pouco mais liberal, um pouco mais abrangente também. Então, ela inclui toda a classe P. E inclui vários problemas de situação desconhecida, que a gente não sabe se estão ou não na classe P. Certo? Olha só, até onde a gente sabe, parece ser essa a situação. A classe P está dentro da NP. Aqui são os problemas que eu resolvo em tempo polinomial, determinístico, são os problemas tratáveis, é ótimo. O que está aqui fora, na verdade, eu não sei se existe solução boa para ele. Eu sei que existe solução não determinística, mas é um negócio meio apelativo. Ele roda em paralelo, sem limite. Não existe isso em máquina real. Os problemas que estão aqui são problemas dessa situação meio indefinida. Porque eles estão aqui até onde se sabe. Pode ser que alguém descubra que algum deles tem algoritmo polinomial determinístico, aí ele muda para cá, na nossa classificação. Certo? E lembrando que essa classe NP tem essa maneira alternativa de definir, ó, problemas para os quais eu vou testar se uma determinada sugestão de resposta é ou não correta. Esse é um dos grandes problemas da computação, é descobrir se resolver um problema em tempo determinístico assim, os problemas que eu resolvo em tempo determinístico, melhor dizendo, são os mesmos que eu verifico em tempo determinístico. Eu verifico uma sugestão de resposta, uma suposta resposta. Se for só verificar a resposta, dá essa classe todinha aqui de problemas até onde a gente sabe. Agora, se eu tiver que achar a resposta certa, é essa classe de problemas. Mas paira a dúvida se essas duas classes não são uma só. Porque tudo que está aqui é meio desconhecido, se ele pode ou não ser resolvido aqui dentro. Então, exemplos de problemas NP. Como eu mostrei na figura ali, ele inclui toda a classe P. Mas vamos dar uns exemplos mais interessantes, uns exemplos que estejam aqui fora, né? Da classe P a gente já falou. Então, tem um problema de satisfazer fórmulas lógicas, um problema chamado de SAT. O problema de SAT, ele é assim, tá? É uma fórmula booleana que ele recebe. E a pergunta que esse problema tem que dizer sim ou não, aceita ou rejeita, é essa. Tem uma maneira de deixar essa fórmula verdadeira, a fórmula é essa, não vai mexer na fórmula. Mas tem como eu atribuir valores para as variáveis x, y, z, de maneira que a fórmula toda fique verdadeira. É esse o problema somente. Se x for verdadeiro, y for falso, z for falso, você tem que calcular isso aqui tudinho. Vocês já devem calcular, já devem saber calcular isso, já devem ter visto circuitos, discreta 1. Então você tem como saber se isso, valor booleano, ou valor verdade, como eu apresento lá em matemática discreta, se é verdadeiro ou falso. Se você souber os valores das variáveis, você tem como calcular isso facilmente. Mas a pergunta é, existem valores para x, y, z que deixam essa fórmula verdadeira? Eu quero a solução, eu quero, não é nem a solução, mas eu quero saber se tem solução. Tem ou não? Eu posso apresentar um algoritmo que roda em tempo polinomial não determinístico e ele acha a solução e responde. Ele faz as duas coisas. Acha a solução em tempo de maneira não determinística, mas em tempo polinomial. Depois ele responde. O algoritmo seria esse aqui. Por conta da hora eu vou pular e vou mostrar uma figurinha que explica o algoritmo. Vamos ver essa fórmula aqui, por exemplo. Ela, aqui é O, aqui é I. Ela usa 3 variáveis A, B e C, tá? A variável A eu posso testar o valor booleano 0 ou 1 para ela. A variável B eu posso testar o valor booleano 0 ou 1. A fórmula C também posso testar 0 ou 1. E aí, como é que eu faço isso? Eu posso usar aquela
capacidade especial do não determinismo de testar as coisas em paralelo. Aí eu faço o seguinte, para a variável A, para cada uma das variáveis eu vou fazer a mesma coisa, que é o seguinte, para a variável A, eu vou escolher o valor de maneira não determinística. Ou eu escolho 0, ou eu escolho 1. Isso quer dizer que ele vai rodar os dois em paralelo. Um ramo de computação escolheu 0 e eu prossigo com ele. Outro ramo de computação escolheu 1 e eu prossigo com ele. Agora, para a variável B, eu vou escolher o 0 ou 1 para ela. Em dois ramos separados, eu vou calcular o que acontece. Para a variável C, eu escolho o 0 ou 1. Em todos os universos paralelos que existem aqui, digamos, eu vou fazer a escolha para o C de ser 0 ou 1 e ver o que acontece. No final, eu tenho o valor de A, o de B e o de C escolhidos. Aí eu testo a fórmula toda, se ficou verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu escolher A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, a fórmula ficou falsa. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0, ficou falsa também. E esses ramos são todos executados em paralelo. No final é só testar o valor da fórmula lógica. Mas a grande pergunta é, tem alguma solução, tem algum ramo que dá verdade? Tem. Se eu escolher A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0 ou C igual a 1, qualquer um dos dois, aí a fórmula dá verdade. Conseguir deixar a fórmula satisfeita, conseguir satisfazer a fórmula. Achei valores que deixam ela verdade. Aí essa entrada aqui, né? Aliás, a entrada é a fórmula. Vai receber como saída o valor aceita. Ela tem solução. É assim que funciona o problema SAT, tá? Ele recebe como entrada uma fórmula e para cada uma das variáveis ele vai escolher 0 ou 1 para o valor dela, de maneira não determinística. Cada uma delas ele faz isso e depois usa esses valores escolhidos para calcular o valor da fórmula, o valor booleano, o valor verdade. E a saída vai ser o valor, o mesmo valor que a fórmula teve. Se a fórmula foi verdadeira, eu digo também aceita, né? Ou verdade. Ela tem solução. Isso vai rodar em paralelo, de maneira que um ramo vai retornar aceita, outro vai retornar rejeita, mas o algoritmo não determinístico é assim. Você olha todos os ramos, se um disser aceita, a resposta mesmo final do algoritmo é aceita. Aqui tem outro exemplozinho, a ideia é a mesma, mas aqui é outra fórmula, certo? Aí ele vai testar. No final ele vê o valor da fórmula toda. Se der o valor 1 em algum ramo, aí o algoritmo retorna aceita, porque teve um ramo que deu o valor aceita. Então esse é um problema NP. Satisfazer fórmulas lógicas é um problema NP, que eu tenho um algoritmo não determinístico que encontra possíveis respostas e verifica. Alternativamente, ele tem algoritmo que eu posso fazer de maneira determinística a verificação. Eu poderia só fazer a verificação, certo? Isso comprova que ele é da classe NP também. Quer dizer, ao invés de um algoritmo não determinístico para resolver SAT, deixa eu fazer esse exemplo aqui para explicar aquelas duas definições da classe NP. Eu queria fazer um algoritmo determinístico para verificar. Eita, verificar SAT. E ele seria determinístico. A entrada seria uma fórmula lógica com N variáveis, junto com N valores. Para cada variável, tá? Ele recebe como uma entrada a fórmula e mais os N valores. Ou seja, o que é que tem para fazer? Só verificar. Aí você só precisa fazer esse passo, usar os valores. Assim, você vai usar basicamente a definição dos operadores lógicos para calcular o valor. Não tem muito como explicar, mas eu vou aplicar os valores na fórmula e calcular o valor verdade dela. Pronto, só preciso verificar. E eu dou como saída o valor verdade dela. Se a fórmula for verdadeira, eu retorno.
verdade, aceita, né? Esse é um algoritmo determinístico que só verifica a resposta, de certa forma, são os valores das variáveis, eu recebo como entrada. Só preciso verificar. Se eu tenho um algoritmo determinístico para verificar uma suposta resposta, isso também me faz classificar o problema como sendo um problema NP. Certo? Por quê? Porque gerar essa resposta, eu posso gerar de maneira não determinística todas as possíveis respostas, todos os possíveis valores para as variáveis, no caso. Então, só preciso olhar para a parte final, verificar uma resposta dada. Se tem uma maneira de verificar essa resposta dada, o problema SAT é classificado como NP. Outro problema é o problema do caminho hamiltoniano, ou o problema de testar se um grafo é hamiltoniano. Esse problema é assim, eu tenho que responder essa pergunta. Existe caminho que passa uma única vez por cada nó? Por exemplo, se der como entrada esse grafo aqui, é um grafo, ele tem que achar um caminho que passa uma única vez por cada nó. Nesse caso aqui não é nem caminho, é um ciclo. Porque tem as duas versões, tem o problema do caminho e existe o problema do ciclo. Um ciclo é um caminho que volta ao vértice de início. É um caminho que passa uma vez por cada nó e volta ao vértice, ao nó inicial. Ele passa uma única vez por cada nó, voltando para o vértice de início, né? De certa forma, é como se o vértice de início aparecesse duas vezes. Então, nesse grafo aqui, ele existe, aí você diz aceita. Agora, em outros grafos, não tem. Você não consegue fazer um caminho que passa uma única vez. Não pode passar duas e não pode ignorar algum nó. Tem grafo que não tem. Então, testar isso, você pode testar com um algoritmo não determinístico polinomial. Máquina de Turing não determinístico polinomial. Ou, de outra forma, você pode me dar uma solução como entrada junto com o grafo e eu verifico, só verifico essa sua suposta resposta em tempo determinístico polinomial. Essas duas maneiras de apresentar o algoritmo, ou com um algoritmo não determinístico que resolve, ou um algoritmo determinístico que verifica, me garantem que esse problema é da classe NP. E esse é um daqueles problemas que estão na classe NP e que eu não sei se ele está na classe P. Até onde se sabe, não está, por enquanto. Então, o problema de achar um ciclo hamiltoniano está aqui, ou de testar se existe um ciclo hamiltoniano. E o problema o problema que eu chamei de SAT, né? De satisfazer fórmula lógica, também está aqui. Eles estão fora da classe P até onde se sabe, mas estão dentro da classe NP. Agora, pode ser que se descubra depois, daqui a uns anos, esse ano, quem sabe, um algoritmo polinomial determinístico para algum desses dois problemas que eu mostrei. Pode ser que se descubram algoritmos polinomiais determinísticos para todos eles. Paira essa dúvida, do ponto de vista teórico, está em aberto ainda. Então, pode ser que a classe NP inteira, ela se diz assim, ela colapse com a classe P. Pode ser que ela seja uma classe só. Pode ser que eu tenha algoritmo polinomial determinístico para tudo isso aqui. Então, elas são a mesma classe, sim ou não? É a questão P é igual a NP, sim ou não? Esse é um dos problemas abertos. É o problema aberto mais importante da computação. É um problema que quem conseguir responder ganha $1 milhão. É um dos problemas do prêmio do milhão, prêmio do milênio, desculpe. Existe já esse prêmio prometido por um instituto sério de pesquisa. Você responde como? Ou você mostra que existe algoritmo polinomial determinístico para essa classe inteira, aí as duas são iguais, ou você apresenta uma prova matemática
ninguém sabe como ainda, por isso que não existe, de que essas duas classes são distintas. Distintas. Certo? É uma das grandes questões abertas da computação e da matemática. Eu vou falar mais sobre essa questão na aula que vem, certo? Aqui tem algumas referências, mas posso passar depois. É isso, gente.